O Expressão não poderia deixar de ser especial. Vamos homenagear um dos mais importantes escritores brasileiros, que completa em 2010 80 anos. E para tratar de um personagem como Ferreira Goulart, nosso programa convidou escritores mineiros que falam sobre a obra e a história do poeta. Eu devo ter ouvido, ou mesmo visto, o avião como um pássaro branco romper o céu veloz voando sobre as cores da ilha, num relance passar no ângulo da janela, como um fato qualquer. Eu devo ter ouvido esse avião que às 3h10 de uma tarde há 30 anos fotografou nossa cidade. Meu rosto agora sobrevoa sem barulho essa fotografia aérea. Aqui está, num papel, a cidade que ouve e não me ouve. Com suas águas e seus mangues, aqui está, no papel, uma tarde que ouve, com suas ruas e casas. Uma tarde com seus espelhos e vozes, voadas na poeira. Uma tarde que ouve numa cidade. Aqui está, no papel que, se quisermos, podemos rasgar. José Ribamar Ferreira começou a escrever poesia aos 13 anos e 5 anos depois se tornou Ferreira Goulart. E com esse nome foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura em 2002. Ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Ficção com o livro Resmungos em 2007. E agora, em 2010, foi honrado com o Prêmio Camões. Ferreira Goulart é um poeta de história bonita, né? Nasceu no Maranhão e lá mesmo, já ainda jovem, ele publicou um livro bacana, veio para o Rio e no Rio ele publicou A Luta Corporal, que já de cara, aos 24 anos, se tornou, fez com que ele se tornasse um poeta importante dentro daquele cenário da poesia brasileira. E ele também se envolveu com o movimento concretista, foi um dos fundadores do movimento concretista, que era uma nova corrente da poesia brasileira que, digamos assim, que abolia um certo lirismo e preferia a experiência com a palavra e com a linguagem. E, logicamente, aquilo se esgotou, ele rompeu com aquilo, fundou o neoconcretismo, fez o manifesto do neoconcretismo para depois tornar a romper com aquilo, criando uma trajetória, digamos, muito bonita e de sempre se redescobrindo para si mesmo como poeta e para a gente que é leitor da obra dele. Ferreira Goulart participou do projeto Terças Poéticas no Palácio das Artes, para homenagear Augusto dos Anjos. Depois que eu li o Lua Diurética, aí então eu resolvi me tornar um poeta moderno, contemporâneo, né? Aí eu fui procurar entender por que a poesia tinha mudado. Então começa uma outra maneira de encarar a poesia. E eu, que era tão rigoroso, metrificando os versos, rimando e metrificando, que eu já falava até em decassílabo, já passava em decassílabo. Então eu me livrei inteiramente da camisa de força parnasiana e adotei uma posição radicalmente oposta, que era a de não ter norma alguma. O Expressão aproveitou a oportunidade e a Fernanda fez uma entrevista exclusiva com ele. Pois é, Guilherme, foi muito legal, porque o público dessa terça poética foi um dos maiores. O evento ocupou todo o jardim do Palácio das Artes e a plateia estava completamente concentrada na obra e na pessoa de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, primeiramente, é um prazer te receber no nosso programa. Você veio aqui em BH, em Belo Horizonte, para falar também sobre o Augusto dos Anjos. O que esse poeta representa na sua obra? Veja bem, se ele tem alguma influência sobre a minha obra, eu desconheço, mas o problema é que, às vezes, as coisas são influenciadas sem saber. Mas eu não tenho afinidade, assim, do ponto de vista da minha poesia com Augusto dos Anjos, embora eu admire Augusto dos Anjos, tanto que eu escrevi um ensaio sobre ele, um longo ensaio sobre a poesia dele, que ninguém me pediu para escrever, porque eu, de fato, descobri na poesia dele qualidades que me surpreenderam, porque todo mundo só conhecia do Augusto dos Anjos, inclusive eu, aquele poema, aquele soneto que fala escarra nessa boca que te beija. Então todo mundo achava que ele era só isso, né? Mas quando eu fui ler a poesia dele, eu vi que não é só isso e que ele é, de fato, até um antecipador da poesia moderna.
brasileira. Sob certo aspecto, ele antecipa coisas que vão surgir mais tarde na poesia brasileira. Embora ele tenha outras características que não tem nada a ver com a poesia moderna, mas ele é, de fato, um poeta com um cunho audacioso e que antecipa certas características da poesia moderna. Certo. E seu nome, José Ribamar, tem uma história muito interessante e famosa no Maranhão, que é a história de um santo que veio de Riba do Mar. E como que esse menino com o nome de santo se transformou no Ferreira Goulart, poeta e conhecido no mundo todo? Veja bem, todo mundo no Maranhão se chama Ribamar, quase todo mundo é José Ribamar Ferreira, José Ribamar Pereira, é uma quantidade, não por causa desse santo, né? Porque a igreja antigamente botava santo no mar para dizer que era milagre, né? O cara achava milagre, tá? Aí construía uma igreja. Os padres eram espertos. Botava nos rios, botava só para fingir milagre. Mas tudo bem. A verdade é que esse nome não acredito que tenha tido influência decisiva na minha vida. O que eu fiz foi me descartar dele, porque como eu comecei a assinar Ribamar Ferreira, e tinha um cara lá, Ribamar Pereira, que era um poeta que eu realmente não gostava, né? Aí um dia saiu um poema dele que era bastante ruim com o meu nome, né? Aí eu resolvi mudar de nome, porque poema ruim basta que eu escrevo com o meu nome, ainda botar o poema dos outros aí é demais. Aí eu inventei esse nome Ferreira Goulart, que o Goulart é de minha mãe, é um sobrenome de minha mãe, mas é o Goulart francês, né? G-O-U-L-A-R-T. Mas eu, para evitar que alguém fosse de novo publicar poema com meu nome, eu inventei um Goulart que não existe, a não ser a minha versão. Não existe Goulart, G-U-L-L-A-R, é só eu mesmo, né? De modo que eu fico responsável por tudo que aparecer com esse sobrenome. Não tem como não te perguntar, num ano de eleição, você que participou tanto de movimentos políticos, o que você acha da política atual no Brasil? É lamentável, sob muitos aspectos. O que há de corrupção e de esperteza e safadeza é muito grande. Quer dizer, o Congresso é um negócio horrível, tem gente boa lá dentro, mas é um negócio, imagina que o Senado tem 10 mil funcionários, né? Tem mais gente do que muito município brasileiro. Como é que aqueles dois prédios cabem 10 mil pessoas? Não cabe. Então, 80% daquilo não trabalha, não vai lá, não tem, porque não cabe. Então, tem muita coisa, e sem contar também as coisas que eles aprovam, raramente é uma coisa que tem realmente interesse para o país, é tudo oportunismo político. Outro dia, aquele Crivella, que é uma figura lamentável, imagina que ele fez um projeto de lei para tornar obrigatória a gorjeta. A partir das 10 da noite você tem que dar 20% de gorjeta. Agora, é inacreditável que o Congresso aprove uma coisa dessa, porque gorjeta é uma coisa que eu dou se eu quiser, virou imposto. Agora, se o cara vai ter que pagar 20%, se você gastar R$100 num jantar, você vai pagar 120. Se for depois das 10 da noite, é inacreditável, o Congresso faz isso, aprova uma coisa. É lamentável, realmente é ridículo, chega a ponto de ser ridículo. Agora, mas não vamos desistir. A gente tem que ver que está errado, e eu espero que o povo tenha passe a se interessar um pouco mais pela política, deixar de só pensar em seu interesse pessoal, só porque deu Bolsa Família, o cara vai votar no outro. Está entendendo? Não pergunta quem inventou esse tipo de projeto, o que aconteceu com o projeto e tal. Quer dizer, não tem consciência das coisas. Isso é uma coisa muito lamentável, né? E veja bem, porque não fica nisso. Isso abre caminho para os grandes oportunistas, os grandes safados que se aproveitam e tomam conta de tudo. Você sabe, por exemplo, o imposto sindical é uma coisa criada pelo Getúlio para manipular os sindicatos. Getúlio, quando ele era ditador, ele criou isso, o imposto sindical. Então, todos os trabalhadores e líderes de esquerda e líderes conscientes, né, prometeram acabar com o imposto sindical, inclusive o Lula e o PT.
Aí quando foi agora, um deputado do PPS propôs o fim do imposto sindical. Eles foram para o Congresso para ameaçar os deputados. Se acabasse com o imposto sindical, eles matavam os deputados. Agora veja, e claro, porque o imposto sindical dá milhões e milhões de reais para eles se apropriarem. Veja o seguinte, um sindicato na Europa, em qualquer país sério, o sindicato existe em função da mensalidade que o cara que é membro do sindicato paga, certo? Tá certo? Então, eu sou membro do sindicato e eu pago a mensalidade. Agora, no Brasil, não. Qualquer pessoa que trabalha em qualquer coisa, que nunca foi ao sindicato, nem sabe se o sindicato existe, paga o imposto sindical. Então, isso significa milhões de reais que são apropriados por meia dúzia de caras que tem um sindicato fantasma, aonde ninguém vai e que eles manipulam. Então tem que acabar com isso. A alternância do poder é fundamental. Depois que, se o Serra for um bom presidente, ele tem que ser substituído. Você está compreendendo? Quem quer que fique no poder por muito tempo começa a se apropriar das instituições, sabe, daquilo que é bem público. Então tem que ter alternância no poder, seja quem for que vá ser presidente da República. Era a vida a explodir por todas as fendas da cidade, sob as sombras da guerra, a Gestapo, a Wehrmacht, a RAF, a FEB, a Blitzkrieg Catalinas, torpedeamentos à quinta coluna, os fascistas, os nazistas, os comunistas. O repórteresso, a discussão na quitanda, o querosene, o sabão de andiroba, o mercado negro, o racionamento, o blackout, as montanhas de metais velhos, o italiano assassinado na Praça João Lisboa, o cheiro de pólvora, os canhões alemães troando nas noites de tempestade por cima de nossa casa. Stalingrado resiste. Por meu pai que contrabandeava cigarros, por meu primo que passava rifa, pelo tio que roubava estanho à estrada de ferro, por seu neco que fazia charutos ordinários, pelo sargento Gonzaga que tomava tiqueira com mel de abelha e trepava com a janela aberta, pelo meu carneiro manso, por minha cidade azul, pelo Brasil, salve, salve, Stalingrado resiste. A cada nova manhã, nas janelas, nas esquinas, na manchete dos jornais. A luta política que ele teve como criador do Teatro Opinião, como criador de Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, não é? Também na UNE, foi exilado, toda essa história política que bateu muito forte na vida dele, né? Quando eu pergunto, então, sobre a poesia política, ele fala que hoje não é mais o caso, que ele continua a ser um homem essencialmente político e que em nenhum momento deixa de evidenciar as suas posições sociais e políticas. Ele passou por experiências amargas, por experiências que tornaram seu cotidiano, né, que foram seu copo de cólera, né, dia a dia. Não à toa ele foi exilado, viveu no Peru, foi para a Europa, depois foi para Buenos Aires, voltou ao Brasil, e sempre foi um crítico ferrenho das políticas brasileiras. Sempre, eu acho que essas críticas elas são cada vez mais importantes para todos nós, para a gente, para nós ampliarmos cada vez mais a nossa capacidade de refletir sobre política. O Expressão Especial Ferreira Goulart vai para um breve intervalo. A gente volta já.